Então, olá pessoal, hoje a gente está aqui gravando para o nosso Open Campus, um momento de poder mostrar um pouquinho do que a gente faz, no nosso caso aqui no curso de gastronomia. Bem, para explicar melhor por que eu vou trazer esses assuntos, é importante explicar a minha formação. Bem, eu sou formada em gastronomia. Quando eu entrei, e isso é uma pergunta que normalmente fazem, precisa saber cozinhar, precisa saber alguma coisa para entrar no curso? Não, eu também quando entrei eu não sabia cozinhar. Em 2011 foi o boom ali que os cursos de gastronomia começaram a se tornar bem procurados. E aí eu fui fazer, me apaixonei pela área e durante a gastronomia eu realmente me tocou assim a parte ali da enogastronomia, que é a análise dos vinhos e a sua harmonização com o alimento, Então, quando eu retornei aqui para o Sul, eu fiz um curso de sommelier em parceria com uma escola italiana e trabalhei em uma vinícola. Então, com o curso de gastronomia, foi possível já entrar no mercado. O curso de gastronomia é um curso muito rápido, focado no mercado. E aí eu trabalhei uma época em vinícola, fazia toda a parte de harmonização, análise sensorial de vinho, varejo. Depois eu resolvi fazer uma especialização em gestão e gastronomia em serviços de alimentação. Com isso eu comecei a fazer consultorias, então abri outro leque de trabalho. E nesse meio tempo eu comecei a despertar ali para o lado acadêmico, então eu procurei um mestrado na área de alimentos, porque na área de gastronomia isso ainda não é bem difundido, mas está melhorando aqui no país. E aí eu fiz um mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos na URGS e agora estou no doutorado. No doutorado eu trabalho também com tecnologia de alimentos, tecnologia de bebidas, e aí eu trabalho com novas tecnologias para o desenvolvimento de vinhos tintos finos. Como eu gostei também da área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, eu comecei a fazer o curso, agora já estou terminando o curso de graduação em Tecnologia em Alimentos na UFSM. Então, com tudo isso, eu pude então já trabalhar no setor vitivinícola, trabalhar como consultora. Trabalhei em alguns restaurantes na cozinha, restaurante japonês, restaurante de cozinha brasileira. Agora, na docência. E aqui, então na docência, que agora é o meu foco principal, aqui eu ministro principalmente as cadeiras de bebidas. Nós temos duas, que é serviço de bar e bebidas, que então a gente trabalha com chás, infusões, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, destilados principalmente, licores, drinks alcoólicos, drinks não alcoólicos, aprende a fazer, degusta, aprende as técnicas, batido, mexido, montado. Um pouco já inicia a questão da análise sensorial, principalmente ali da parte de cafés, café expresso, café passado, a gente vai passando por todas as classes de bebidas. E a outra, que é mais adiante, então, porque envolve toda a parte de análise sensorial também, que é a eno e zitogastronomia. Enogastronomia, então, como eu falei antes, é a análise dos vinhos e sua harmonização com o alimento. E a zitogastronomia é a análise de cerveja e sua harmonização com o alimento. Então, o que a gente faz, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo, Aqui a gente tem um vinho branco, tá? Então, o vinho branco, a gente aprende como que ele é feito, Ele é feito a partir de uvas brancas, mas pode ser feito de uvas tintas, desde que o método de vinificação seja branco, E temos o vinho tinto, Que então tem que ser usado uvas tintas. Tem um método de vinificação diferente, que é o método em tinto. Aí nós vamos ter vinho rosé, que aí utiliza uvas também com cor, com coloração, mas tem um método de vinificação diferente, com menos contato do mosto com as cascas. Temos espumantes, temos vinhos de sobremesa. A gente aprende toda a enografia, que é, por exemplo, as regiões vitivinícolas do Brasil, aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Nordeste, a enografia da França, da Itália, Portugal, Espanha, enfim, de todos os países. Aprende o que eles produzem, como que eles trabalham, as características dos vinhos, degusta esses vinhos e aprende análise sensorial.
Também aprendemos o serviço, né, o serviço do vinho, como é que serve, para que lado, como é que abre a garrafa, como é que faz todo o serviço, né? Então, quando a gente aprende análise sensorial de vinhos, a primeira coisa que a gente pensa a gente parte de 3 segmentos com uma ficha técnica, tá? Primeira coisa que a gente faz é a análise visual. Que cor esse vinho apresenta, né? Normalmente a gente inclina sobre uma superfície branca, né? Aqui no centro ele vai apresentar uma tonalidade mais forte, aqui a gente diz, né, que vai ser o reflexo do vinho. Então na ficha vai estar perguntando qual a coloração dele, então a gente vê aqui no centro, os reflexos que a gente vai ver aqui mais na lateral. Bem, avaliou isso, né, viu se não tinha nenhum particulado, se ele era límpido, a gente vai para a análise olfativa. Primeiro com a taça parada, sente o aroma. E essa parte é uma parte bastante complexa, né? Porque a gente tem que ter uma bagagem para conseguir identificar os aromas presentes nos vinhos. A gente coloca descritores aromáticos, lixia dentro de uma taça, manteiga, especiarias, para os alunos irem criando essa bagagem e depois procurar aqui no vinho, né? Tem roda dos aromas para auxiliar também. Então, primeiro com a taça parada, sente o aroma. Depois, agita a taça, porque aí a gente vai conseguir sentir os compostos que são menos voláteis. E sente de novo. Se puderem testar um dia isso, vai ter um aroma diferente entre a taça parada e a taça agitada. Fez a análise olfativa, anotou tudo, vai para a análise gustativa. Primeiro gole, passa na boca e engole, se não for uma análise, né, uma análise profissional, ou se não tem, né, os depósitos para enfim, não prejudicar a nossa avaliação. Primeiro gole é para ambientar o palato. Depois que a gente vai tomar e vai fazer toda a análise. É interessante passar o vinho pela boca toda, por isso que tem gente que dá uma bochechadinha, uma mastigadinha, tá? Passou, engoliu, aí tem que pensar. Normalmente a gente gosta de puxar um pouquinho o ar, assim, com os dentes semicerrados. Por quê? Se quando você puxa o ar, você sentir a boca secando, é porque o vinho tem muito tanino, característico de vinhos tintos, tá? O tanino é uma substância presente na uva que ela entra em contato com a proteína da saliva, precipita ela e seca a nossa boca. Se por outro lado a gente começar a salivar bastante, é porque é um vinho ácido, característica, né, bastante de vinhos brancos. Então a gente avalia tudo isso. É equilibrado, não é equilibrado, mais acidez, mais tanino, sentir um mineral, um adocicado, e tudo isso é anotado na ficha. E aí a gente vai gerando a nossa biblioteca, né, de análise sensorial. Aprendeu a analisar adequadamente um vinho? Aqui a gente pode verificar as lágrimas dele, ó, que formam esses arquetes, né? Tudo isso também é análise visual, o corpo do vinho. Feito tudo isso, a gente vai para a parte de harmonização. Faz a comida, harmoniza com o vinho, verifica, a gente aprende o que harmoniza, o que não harmoniza, por exemplo, gema de ovo. Gema de ovo é gordurosa, ela enceba a língua, então ela dificulta uma harmonização com qualquer coisa, porque você perde um pouco por ela estar assim coberta, né, envolta em gordura, você perde um pouco as características, né, do vinho. Então tem certos alimentos que não harmonizam bem, então a gente prova para ver por que não harmoniza bem, faz diversos pratos e vai avaliando vinho e comida para ver o que harmoniza ou não. Mesma coisa para cerveja, só com alguns pontos diferenciados na hora da análise sensorial. O que procurar, o que não procurar. Por outro lado, então, tem essa disciplina, né, de eno e citogastronomia. Nós temos outra disciplina que eu também ministro aqui, que é a ciência e tecnologia dos ingredientes. Quando a gente fala de ciência, né, as pessoas falam, química, vai ter química na gastronomia? Tem química, é algo mais aplicado, mas tem. Porque desde o momento que a gente acende o fogo numa panela de água, a gente já está fazendo uma reação, a gente já está fazendo química, né? Então, ela é muito importante, nós temos diversas reações de escurecimento, enzimático, não enzimático, a parte da elaboração de queijos, de charcutaria, compotas, geleias, tudo isso envolve tecnologia em alimentos, então a gente trabalha tudo isso.
A gente precisa saber por que ocorre aquela reação, como é que eu posso potencializar ela ou, né, segurar para que não aconteça quando é uma reação indesejável. Conservação de alimentos, como é que eu conservo por mais tempo um alimento, um preparo, né? E isso faz com que a gente possa trabalhar junto a pesquisadores, né, na área ali da pesquisa, em indústrias, auxiliando ali no desenvolvimento de novos processos ou de novos produtos. Então, eu trouxe aqui eu fiz um suco de repolho, tá? Só bati o repolho roxo com água, coei. Por quê? Aqui, essa cor que a gente tem aqui são compostos antociânicos, a mesma coisa que tem aqui no vinho, tá? Só que em concentrações diferentes, são compostos diferentes, por isso que às vezes a cor é um pouco diferenciada. Quando a gente, primeiro é sempre interessante partir do princípio de que tudo no mundo, no universo, está regido por ligações químicas que, por sua vez, estão regidas por carga. Tá? Tudo tá, por exemplo, um tomate. Um tomate tem cerca de 90 e tantos % de água. Como é que eu pego um tomate na mão e não molha a minha mão? Porque está tudo ligado, está tudo ligado por ligações químicas e, por sua vez, regidos por carga. Se eu mudo essa carga, eu vou modificar essa estrutura, vou modificar essa ligação e eu posso alterar textura, né? Posso modificar as ligações com a água ali e liberar água, vai ficar mais seco, vai ficar mais rígido. Posso mudar a cor, que é o que eu quero demonstrar aqui, né? Então, esses compostos antociânicos, eles estão num meio, né, equilibrado para ter essa cor. Se eu alterar o pH, né, por meio da adição de uma substância de um pH ácido, no caso o vinagre, ou um pH básico, no caso o leite, isso vai alterar a carga do meio, né? pH é potencial hidrogênio iônico, a gente vai adicionar cargas diferentes, e essas cargas diferentes vão alterar vai alterar a carga aqui do meio, e isso vai fazer com que esse composto mude, ele se torne outro composto que absorve a luz de uma maneira diferente e, portanto, vai apresentar uma cor diferente aos nossos olhos, certo? Então, aqui eu coloquei num copo diferente, esse aqui é o extrato puro, repolho e água. Aqui, agora, nesse momento, ele está puro, mas quando eu adicionar, por exemplo, o vinagre, vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele ficou vermelho, né? Então, é isso que acontece quando a gente adiciona normalmente em algum composto antociânico algo ácido. Por que isso é importante? Porque a gente pode controlar diferentes, por exemplo, tons de coloração no alimento com o mesmo produto, né? Aí, por exemplo, agora, com o leite, o que vai acontecer? Ó, veio mais para um tom azulado, né? Porque também deste composto, adicionando ácido, se tornou outro composto, né? E adicionando algo básico, se tornou outro composto, absorve luz diferente e a gente vê de uma cor diferente, né? Por que é importante também? Por exemplo, a gente tem um prato peruano chamado causa, né? Que dá para fazer com batata doce roxa, e aí um dia os alunos estavam fazendo, e aí esse preparo vai bastante limão. Aí quando eles adicionaram da batata doce roxa dessa cor, adicionaram limão, ficou desta cor aqui. Então eles falaram, o que aconteceu, né? Então a gente pegou e aí eu expliquei tudo o que aconteceu. E por que é importante controlar isso? Porque se eu não quero que altere essa cor, eu tenho que saber que se eu colocar alguma coisa ácida ou alguma coisa básica, vai ter essa alteração. Eu tenho que ter homogeneidade, senão se eu colocar, por exemplo, ácido aqui num lado da massa de batata, que não é líquido, então não é fácil de homogeneizar, vai ficar manchado, não vai ficar bonito. Então, cada detalhe químico, cada reação química é importante para a gente conseguir chegar num prato adequado no final. Então, é muito importante ter esse domínio. Fora essas duas áreas, eu também ministro várias disciplinas ali na área de cozinha internacional.
Então, cozinha brasileira, cozinha das Américas, cozinha oriental, cozinha europeia, né? A gente aprende toda a teoria, por que eles têm determinados hábitos, da onde veio essa influência, né? Então, as influências históricas, culturais, sociais. Os pratos típicos, faz os pratos típicos, degusta os pratos típicos, né? Então, são várias áreas que a gente pode estar aí trabalhando. Então, esse é um pouquinho, né, do que a gente pode ter. Então, a área de vinhos, a gente pode trabalhar em vinícola, a gente pode trabalhar em restaurantes, a gente pode trabalhar em empórios que vendam bebidas, né, tendo ali o curso de sommelier acoplado junto com a gastronomia. Com a parte da ciência e tecnologia, a gente pode ir para um ramo da pesquisa, desenvolvimento de produtos. Então, podemos ir para a área da consultoria, a gente vai ter uma formação generalista e a partir dela a gente vai escolhendo os nossos caminhos. Então, né, aqui trazendo um pouquinho do que a gente faz aqui na gastronomia para vocês. Olá pessoal, meu nome é Elis Regina, sou professora aqui do curso de gastronomia. Dou aulas nas disciplinas de confeitaria e panificação, que são disciplinas práticas aqui do curso, né, entre outras também de gestão. Mas a confeitaria e a panificação já são disciplinas que são bastante procuradas também, né? E as pessoas gostam muito. Tenho uma experiência já de mais de 26 anos nessa área também. E dando continuidade, então, às oficinas do Open Campus, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com macarrons. Macarrons, ele é uma sobremesa, né? Ele é um doce muito conhecido, um doce francês, né? Que tem suas controvérsias aí que de outros lugares também. Mas ele tem como característica principal ele ser feito com farinha de amêndoa. Tem outras versões também do macarrons, né? A gente encontra macarrons também com outros tipos de farinha, né? Com farinha de caju também, algumas versões com amendoim. Mas o original do macarrons ele é feito com farinha de amêndoas, que é uma farinha bastante enriquecida, uma farinha que tem um teor de gordura bastante importante para essa formulação. E tem essa característica do macarrons, Então, a gente pode utilizar vários tipos de recheios também, daí vai depender então do gosto, né, do cliente, se eu estou vendendo esse meu produto, vai depender do evento que eu estou fazendo também para colocar então esse tipo de recheio, combinando então com as cores dos macarrons, né? A gente tem macarrons ao natural, né, que é a cor da clara, que ele vai ficar um pouquinho mais amareladinho pelo calor do forno, e a gente pode colorir então os macarrons usando um corante hidrossolúvel, que isso é bastante importante, que a gente vai falar um pouquinho também sobre eles. Bom, para fazer o macarrons, a gente pode trabalhar com três técnicas de merengue. A gente tem o merengue francês, o merengue italiano e o merengue suíço, que a gente pode trabalhar. Mas, normalmente, né, os macarrons são feitos com merengue italiano. Ele é um merengue que dá um pouco mais de estabilidade nas claras, então eu consigo trabalhar melhor com este merengue. Mas a gente tem a opção então de trabalhar sim com os três, né? O merengue suíço também é bastante trabalhado e o menos usual é o merengue francês, porque é um merengue que ele tem menos estabilidade, então é um merengue que ele vai uma quantidade maior de açúcar também. Então isso, como o açúcar não é dissolvido como numa calda ou como em banho-maria, antes de agregar a farinha, então a gente tem um pouco também de dificuldade de deixar o macarrão mais lisinho. Uma característica importante também desse doce é que a gente peneire sempre esses ingredientes, né? A farinha de amêndoa, ela é uma farinha que ela tem esse teor de gordura e eu tenho que tomar cuidado quando a gente for peneirar ela e quando for processar ela também, porque às vezes a gente acaba comprando uma farinha que é um pouco mais grossa. E essa farinha mais grossa, ela tem uma textura que vai deixar esse meu macarrão também um pouco mais crespo, ela não vai deixar esse meu macarrão muito lisinho. Então, o que é bacana? Se eu tenho uma farinha mais grossa, eu posso processar, então, a minha farinha de amêndoas junto com açúcar de confeiteiro, eu posso levar para um processador, faço o processo dos dois juntos, porque o açúcar de confeiteiro vai reter um pouco da umidade da farinha de amêndoa, e depois eu tenho que peneirar. Quando a gente peneira, sobram uns grãozinhos dessa farinha de amêndoa. O que é importante também? Que quando está sobrando esses grãozinhos, eu dispenso, né? Eu lembro que eu sempre tenho que ter um pouco de quantidade a mais da minha farinha de amêndoa, para quando eu for peneirar, esses grãos que ficaram um pouco maior,
eu não coloco ele no macarrons. Algumas pessoas gostam, deixam ele mais granulado, não tem problema. Alguns têm uma superfície bem lisinha, outros têm uma superfície um pouco mais crespa em cima. Então isso é muito de característica de cada um. Mas o importante é que a gente tem que saber que quando a gente vai trabalhar com esse tipo de farinha, a gente tem uma gordura. E essa gordura, se a minha farinha não está muito sequinha, se a gente pegar a farinha com a textura da farinha e a farinha não tiver uma farinha assim muito sequinha, que ela se grudar, se ela se colar toda na mão, essa aqui está se desmanchando, então a gente percebe que a farinha está sequinha. Se é aquela farinha que cola na mão, eu posso colocar ela para secar no forno a 50 graus, bem baixinho, de 3 a 4 minutos, só para ela secar um pouquinho e depois fazer esse processo, então misturando com açúcar novamente. Daí misturo, levo para o processador, bato junto, né, para eu poder fazer já essa pré-mistura, peneiro e aí peso então meus ingredientes para poder fazer a minha receita. Importante, que a gente nunca pode esquecer, confeitaria é muita precisão. Então confeitaria é uma área que a gente precisa ter uma balança. Posso trabalhar com medida caseira? Pode, não é proibido trabalhar com medida caseira, não é isso, né? Até porque muitas pessoas não têm uma balança disponível em casa, mas quando a gente pensa que eu vou produzir um alimento e que eu vou vender este alimento, eu tenho que ter uma padronização. Para a gente padronizar, a gente precisa pesar. Esse é o ideal, né? Que eu pese meus produtos, porque daí eu vou ter sempre os meus produtos na mesma quantidade. Então aí se faz bastante importante eu ter uma ficha técnica. Então a gente tem um trabalho bem técnico. Confeitaria é muita técnica. Então, a gente não faz as coisas, né, no olho, né? Eu tenho que pesar esses meus ingredientes para ter um produto mais preciso. Assim como as claras que vão nessa receita também. Se eu falar para vocês, usem 1 a 2 ovos, quer dizer, os ovos que eu posso estar usando são extra grandes, a outro pode encontrar um ovo um pouco menor, eu vou ter um equilíbrio diferente de farinha, eu vou ter uma introdução de água, se a gente pensar que as claras têm água, né? Ela tem uma porção bastante grande de água. Se eu não tiver o peso correto, eu vou ter uma receita desequilibrada. Então, o equilíbrio é fundamental para quando a gente vai pensar em trabalhar com esses doces, que são doces delicados, que são doces que requerem uma técnica para trabalhar. Ele não é difícil de fazer, mas ele tem uma técnica. Então, a gente tem um passo a passo enorme até tu conseguir chegar numa produção de macarrons. E, além disso, quando a gente vai pensar em fornear esse meu macarrão, o que a gente espera, né? Que nesse primeiro momento ele forme alguns chamam de pezinho, outros chamam de coroa, que é aquela subidinha que o macarrons dá no forno. Então, para ele subir um pouquinho o macarrons no forno, ele dar aquela selada em cima, eu preciso de uma temperatura um pouco mais elevada. Então, eu aumento a minha temperatura do forno. No momento que o meu macarrão subiu um pouquinho, aí eu posso baixar a temperatura para ele terminar de assar. Leva em média, eu vou perguntar, mas quanto tempo demora? Leva em média 20 minutos, mas isso depende de forno para forno. Então, se eu trabalhar com um forno de uma linha industrial, eu vou ter uma temperatura diferente. Se eu trabalhar com um forno doméstico, eu vou ter uma temperatura diferente. Se eu trabalhar num forno elétrico doméstico, eu vou ter uma temperatura diferente também. Para o forno a gás, eu vou ter diferente. Então, não tem jeito, a gente tem que testar. Então, fica aí o convite também, né, para testarem as receitas e fazerem em casa, porque a gente só consegue acertar e achar o ponto de equilíbrio da receita testando muitas vezes. Então, às vezes as pessoas falam, fiquei frustrada, fiz o macarrão 5, 6 vezes e não acertei ainda. É porque tem que conhecer o tipo de trabalho que a gente vai fazer. Se a gente compra uma marca de farinha diferente da habitual, ele vai mudar também, eu vou ter que testar novamente também. E fazer até eu acertar o meu forno, acertar a forma de pingar também, né, na forma, né. Eu também trouxe para mostrar para vocês esse tipo de material. Aqui a gente tem uma forma que a gente vai trabalhar e esse aqui é um tapete de silicone, a gente chama de silpá. Esse tapete ele já vem então com as marcações dos macarrons, né, ele já vem aqui com um desenho. Mas eu posso também não ter este desenho, né? Não posso, se eu não tiver esse tapete de silicone para fazer o macarrão, não tem problema, a gente tem outras alternativas, né? Então fica como uma alternativa também para trabalhar com ele.
é riscar, pode fazer um desenho na internet desses círculos que tem mais ou menos 4,5 cm, 5,5, depende do tamanho do macarrão, então que eu estou querendo oferecer para o meu cliente, né? Posso fazer os mini macarrons que tem 3 centímetros, que esse normalmente de 3 centímetros, 2,5, eles são os macarrons aqueles que a gente vê em alguns bolos artísticos também, né? Esses bolos agora com quina perfeita, com buttercream por fora, né, os concrete cakes também ficam lindos com a decoração de macarrons. Então, caso eu não tenha esse tapete de silicone para utilizar para fazer os macarrons, o que a gente faz? A gente pode ir pela internet, a gente pega uns círculos da internet do tamanho então que eu quero fazer, faço eles, colo eles, né, todos numa folha de A4, por exemplo, pego uma folha de papel. Aí o papel manteiga que ele não vai funcionar muito bem, porque o macarrons ele vai colar no papel manteiga. Então é importante que a gente tenha um papel que tenha um pouco mais de resistência. Então tem no mercado para vender uns papéis que são mais encerados. Então esses papéis são ideais e se trabalha muito bem com macarrons. Eles têm para vender em rede de supermercado, não é só em loja especializada. E aí eu posso colocar essa minha folha, como se isso aqui fosse uma folha de A4, com os meus desenhos, eu coloco a folha na parte de baixo e em cima eu venho com essa minha outra folha branca transparente e faço de guia, então, esse meu desenho que eu fiz anteriormente lá no computador. Então, posso fazer isso também. Outra coisa importante para trabalhar com a forma também, pensando já no forno, né? Quando a gente for trabalhar, o que é o ideal? Essas formas, o ideal é que elas não tenham essa parede muito alta. Então, se eu não tenho uma forma com uma parede mais baixinha para trabalhar, eu posso trabalhar com ela invertida. Então, eu posso vir aqui e colocar o meu macarrons, a minha folha, né, de macarrons aqui e trabalhar com ela invertida também. Então, esse é um outro processo que agiliza bastante o trabalho também, porque a gente precisa que o calor do forno ele circule por toda a superfície. Então, não é à toa também, eu quero que vocês observem, que eles são intercalados. Eles não estão na mesma linha, né? Não vem um do ladinho do outro. Vocês podem ver que no intervalo da segunda fila eu estou com ele intercalado. Por quê? Isso proporciona que esse calor circule entre todos os macarrons. Então, isso é importante para a gente ter uma qualidade final dele também boa na apresentação, né? Porque depois a gente começa, que a gente chama de casar os macarrons, né? Juntar um com o outro para poder, então, eles ficarem do mesmo tamanho e eu ter uma uniformidade de trabalho, né? Então, essa é uma etapa super importante também. Outra etapa bastante importante também, né? É o uso do saco de confeitar, né? Aqui eu também sugeri para vocês, esse é um bico que a gente chama de bico perlé. Ele é redondinho, né? Para o macarrão sair daqui, a gente vir e colocar então ele aqui na forma, né? Em cima do silpá ou em cima desse papel manteiga que vocês estiverem utilizando. Importante, depois que eu fiz o meu glacê, que eu bati todo o meu glacê, eu vou começar a incorporar então a minha mistura, né? Da farinha da farinha de amêndoas e do açúcar. Misturei, fiz essa pré-mistura, então ali vou adicionando aos poucos, né? A gente vai estar fazendo uma macarronagem. E aí eu vou agregar então o meu corante hidrossolúvel, que ele pode ser em gel ou ele pode ser em pó, como esses aqui que estão aqui na bancada também. Então isso é indiferente, desde que ele seja hidrossolúvel, né? Hidrossolúvel porque ele precisa se misturar em água. A gente tem uma quantidade clara, né? Que ela não é muito grande, mas toda a água que está entrando, ela está entrando através da clara. Então, a gente precisa que esse corante ele se incorpore muito bem a essa mistura. Isso é um ponto bastante importante também. Outra coisa, a nossa mistura ela precisa ficar em ponto de fita para poder pingar aqui. Isso é uma coisa bastante relevante para a gente poder acertar, então, o nosso macarrons na parte final dele, né? Para ele ficar com um produto adequado e ele cresça, né? Forme esse pezinho, ele não pode ficar esborrachado, né, dentro da forma, porque senão ele vai acabar colando no outro. Ele tem que ficar sustentadinho, né, ele tem que ficar encorpadinho. Então a gente tem que ter um ponto fita, aquele ponto que ele vai descer da minha espátula, mas ele não vai se esparramar. Daí sim eu venho com ele para o saco, coloco ele então nos meus disquinhos aqui para poder
montar e depois finalizar um produto com qualidade. Bom, eu quero preparar um para botar aqui no saco para vocês, no saco de confeitar, para a gente pingar aqui para vocês terem uma ideia, daí eu vou mostrar para vocês então como ele vai ficar pronto. Bom, então agora eu já fiz o processo de macarronagem, né, que é essa mistura das claras que foram batidas e misturando então a farinha de amêndoas com o açúcar de confeiteiro peneirado. Eu peneirei as duas, o açúcar com a amêndoa, mas eu queria que vocês observassem também, né, que eu não preciso ter uma mistura muito fina, né, não preciso ter uma farinha muito fina se não é meu propósito de trabalho. Se eu quero também fazer um macarrons um pouco mais rústico também, a parte de cima ela não tem que ser necessariamente toda lisa. Então aqui eu vou pingar ele no sulpá, nesse desenho que tá, né, tentando obedecer então essa parte do desenho, né, que tá ou seja naquele papel manteiga que é o mais encerado, né, que vocês encontrarem, ou se vocês tiverem então esse tapete de silicone, ele é ideal para trabalhar também, porque ele vai secar mais rápido, né. Então eu vou apertando, né, e no momento que eu paro de apertar eu faço o corte. Então isso é bem importante, né. Porque se a gente fizer dessa forma aqui, apertando, 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 e eu puxar, seguir apertando, eu vou deixar um bico. Então, a gente tem que ir apertando ele para ele fazer um volume e depois eu paro de apertar e faço o corte, para não ficar esse bico, então, para cima, né? Depois que eu fiz em todas as superfícies do macarrons aqui, todos esses nossos aros recortadinhos, né, desenhados, seja com aquela matriz embaixo, ou seja aqui, a gente tem duas formas de fazer que daí tem que testar mesmo, né. Primeiro a gente pode dar uma batidinha nele, se eu fiquei com essas partes de cima assim mais aumentadas, eu posso vir com a forma e bater ela na bancada, ou eu posso vir então com uma colher também na parte de cima dele, né, aqui e vir arrumando aqui, eu posso umedecer um pouquinho essa minha colher aqui, na água também, ó, e vir arrumando aqui na parte de cima, ou eu posso então deixá-los descansando aqui por mais ou menos 20 minutos, 30 minutos, que ele vai dar essa secadinha em cima também. Isso também é um processo. Depende do forno, daí então essa combinação de deixar ele descansando aqui em cima da bancada e fornear, ou pingar e já levá-lo ao forno, então eu vou ter que conhecer um pouquinho esse meu forno para trabalhar. Bom, depois desse processo pronto, então eu vou levar ele para o forno em duas etapas. A primeira etapa para subir o pezinho do macarrons e deixar aquela casquinha por cima, e a segunda etapa que ele fez esse movimento, ele subiu, ele criou essa coroa ou esse pezinho, eu baixo a temperatura para ele terminar de assar. Então isso vai depender de cada forno, de 20 minutos, 30 minutos, às vezes até 40 minutos dentro do forno. O que a gente espera como resultado final, né? Aqui eu usei um corante verde hidrossolúvel, e a gente espera então que o macarrons ele tenha esse formato, né? Esse é o pezinho que eu comentei para vocês, que é essa coroinha que tem aqui ao redor, né, dele. Aqui ele tá com recheio de ganache, mas o recheio é opcional, mas pode fazer de limão siciliano, pode fazer recheios com vários tipos de ganache, chocolate branco, usar alguma geleia também, dá para fazer ele, rechear ele ao redor com ganache, no meio colocar uma geleia. E a característica dele é que ele tenha essa casquinha por fora e por dentro ele seja macio, né? Ele não é um merengue, né? Ele é feito, a base dele é feito com merengue, por isso que é importante conhecer os processos de merengues. Lá no início da disciplina a gente trabalha com os merengues, é a primeira coisa que a gente dá. E depois, então, a gente vai trabalhando com merengue em quase todas as aulas, porque os merengues são as finalizações de muitas das preparações da confeitaria. E aí, a gente, então, finaliza com macarrons. Então, sempre a gente vai usar, eles não são recortados, né? Acho que dá para perceber que quando ele levanta esse pezinho, eu tenho uma parte unitária. Então, o que eu vou fazer? Tirei eles, deixei ele descansar, tenho que deixar ele esfriar completamente para depois tirar do sulpá. E aí eu vou encontrando os parzinhos então deles e vou colocando os recheios para a gente finalizar então desta forma. Então aqui eu fiz uma montagem para que vocês possam também ver as variações que a gente pode montar deles, e pode deixar os macarrons também em pé. Se eu fizer uma base de chocolate, mergulhar no chocolate, eu vou ter estabilidade, eu posso deixar ele em pé também. Então aí vai da criatividade de cada um.
Posso decorar ele também, né? Posso vir decorar ele com algumas florzinhas também em cima. Posso, antes de fornear, colocar alguns confeitos que são forneáveis também, eu tenho que olhar isso na embalagem. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam essas 2 oficinas que a gente tivemos hoje aqui do curso de gastronomia. O curso é lindo, o curso faz uma formação generalista, então vocês vão passar por várias áreas, né? E uma delas é a confeitaria. Muito obrigada!